Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia. A gente fala sempre assim. Arte Agenda Entrevista começando com duas visitas muito especiais com a gente. Sejam bem-vindos ao Correio do Povo, Gabriel Braga Nunes e Luísa Lapa. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Por falar em prazer, para nós é um prazer sempre falar. Eu sempre falo minhas entrevistas na pandemia. Cheguei a fazer praticamente 300 lives assim sobre música. E quando a gente começa a tecer ou a tirar o fio de Ariadne da música, ele vem muito forte. E eu queria saber, primeiro, antes da gente começar a falar do espetáculo e das referências de vocês, dos primeiros contatos com a música de ambos. Com a música, Caetano, muito importante na minha infância, Gal, muito importante, MPB. Num segundo momento, o Kiss, aquele clássico show do Kiss, foi em 81, 80. Foi nos 80, acho que Creatures of the Night. O Creatures, né? Depois veio o Lick It Up, isso. E eu comecei a me ligar em rock. Mas em casa, minha mãe ouvia muito rock dos anos 70. The Janis, Hendrix, Cream. E aí a minha ligação sempre foi maior com o rock dos anos 70. Mesmo Kiss, depois eu fui curtir mais a parte anos 70, Alice Cooper mais a parte anos 70, sabe? Uhum. Eu tive um desajuste com o rock dos anos 80, na verdade. Por causa dos timbres de sintetizador e muitos efeitos, tal, eu impliquei com os timbres. Então meu gosto principal é por rock anos 70 e um pouco de 60, mas principalmente anos 70. Sem contar os clipes, né, Gabriel? Porque se a gente olha clipes dos anos 80, a gente dá vontade de rir, né? Normalmente é aqueles piores, aquele que o Bion fazia na MTV, assim, ele olhava, ficava em cima o gordo, depois fez... É muito engraçado. Mas tem coisa que eu acho máximo, sabia? Pois é, agora vamos ver, porque é geracional, vamos ver a Luísa agora, porque... A minha primeira grande referência, assim, foi a Enya. Eu me ligava muito naquelas vozes malucas, minha mãe me colocava para dormir escutando isso. E minha mãe é pianista, então... minha maior referência de primeira infância era minha mãe tocando os clássicos e a Enya. E depois eu escutei muito MPB, Caetano, Marisa e Beatles. Eu escutava demais. Uau! Nossa, então posto isso, a gente tem já para começar um papo de... Eu ouvi muitas das músicas que estão nesse espetáculo e eu queria primeiro perguntar assim, da feitura, né, Gabriel? Eu não sei se a Luísa também, da execução também, mas da feitura, eu tive na disciplina na letras lá na URGS, na pós, a gente tem estudo da canção também, né? E a gente sabe como é que a métrica entra na música, mas o soneto, pra gente passar o soneto para a música tem uma dificuldade que deve ter sido enfrentada. Eu quero perguntar isso. Hemorragia, né? Sim. Cara aqui, ó. Hemorragia, né? Eu tinha um assunto, eu tinha canções e riffs que eu adorava, tinha uma vontade incrível de fazer rock and roll e não escrevia bem, nem em português, muito menos em inglês. Então comecei a procurar material dos outros. Fui no On The Road do Kerouac, peguei umas frases soltas, incríveis, sabe? Fiz conexão de frases e tal, e consegui umas 3 ou 4 músicas muito satisfatórias. Depois fui saber que eu teria assuntos de direitos autorais, porque eram só as frases dos masterpieces. Sim, daí não pode. Aí meio de revolta, eu falei, então eu vou pro bom e velho William Shakespeare. Esse aí não volta pra reclamar, né? Dar uma olhada nesses sonetos que eu tinha conhecido num evento da cultura inglesa anos atrás, que veio um ator inglês para falar o original e me chamaram para falar a tradução. Foi o meu primeiro contato com os sonetos. Eu tinha feito faculdade de teatro na Unicamp, mas não tinha conhecido os sonetos. Tinha estudado muito as peças, mas nem tinha tomado conhecimento desses sonetos. Sim. Nesse evento da cultura inglesa, eu fiquei de cara. Falei, que material interessante. Que carga dramática, que coisa arrebatada, que eu lírico arrebatado, apaixonado. Desesperar, como é revelador, né, sobre o autor, né, hipoteticamente, não se sabe exatamente, mas teoricamente tem um material biográfico ali muito, muito forte. E a métrica e a rima ajudaram, né?
para fazer, para encaixar nos riffs e nas melodias que eu tinha. E a carga dramática foi altamente estimulante. Nossa. A partir do contato com sonetos, e principalmente durante o período da Covid, que foi 2 anos trancado em casa, não sei o quê, eu comecei a compor muito mais. Então eu dobrei a quantidade de canções. Né? Hoje em dia, se a gente fosse gravar um álbum, seria duplo, porque são 17, 18 sonetos musicados. O show que a gente está fazendo tem 16 deles. Mas tem um que tem que voltar, porque a gente já está sentindo falta. Já sente falta. Eu ia comentar isso para também introduzir a Luísa nesse mesmo papo dos sonetos, que eu acho que uma coisa importante, quando tu estuda, tu falaste do eu lírico, né? É que o soneto, ele não carece de personagem, ele é descritivo, é o eu lírico e, enfim, as histórias de vivência. E então você isso tem muito Shakespeare falando em primeira pessoa. Exatamente, Shakespeare em primeira pessoa é o troço. Demais, né? E aí quando tu começa, tipo assim, tá, o Gabriel falou, ele musicou, mas quando tu começa a interpretar, tá junto. Eu me lembro, acho que de uma execução, eu acho que é de All in War, assim, é uma coisa, sabe, ela arrebata a gente de uma forma, também trazido para um tipo de gênero e ritmo que a gente não estaria acostumado a ouvir Shakespeare, né? Que é muito legal, causa isso na gente. E aí eu queria perguntar tudo isso para ti também, Luísa. O que significa? Então, a minha contribuição é nos arranjos, né? Sim. Nós nos conhecemos em 2018, fazendo o musical da Noviça Rebelde. A Noviça. Eu fui ver lá em São Paulo. Você assistiu? Foi. Que elenco. Tá. E aí, ficamos muito amigos, até que ele me mostrou o trabalho, e eu fiquei apaixonada. E ele me fez esse convite, cante comigo, porque eu acho que às vezes ele pode falar melhor, mas ele, me canso às vezes só da minha própria voz. Deixa eu contar isso rapidinho. Conta. Sim. Era assim, eu tinha as canções compostas, mas sendo sempre sonetos, com a mesma estrutura, com a mesma métrica, com tudo, sendo sempre eu, com o meu jeitão de cantar, a minha abordagem mais falada, uma referência muito de Leonard Cohen, Dylan, Nick Cave, Dylan. Soava muito repetitivo para mim mesmo, sabe? Eu comecei, quando eu passava o repertório inteiro em casa sozinho, ali nos anos de Covid, não sei o que, eu falei, gente, tá muito repetitivo. Precisava, sabe, de outras vozes. Quer dizer, já bem antes, né? Porque a gente se conheceu antes, né? Antes da Covid. Então, eu lembrei de Johnny Cash, Johnny Carter, sim, sabe? Desses... Falei, olha, eu preciso de uma segunda linha vocal para temperar, sabe? Para jogar luz, para apontar para diferentes regiões essas músicas que estão soando muito parecidas. Convidei a Lu, que, tendo sido formada com Enya, era especialista em abertura de vozes. Pois é, né? Mas muito especialista, sabe? E aí a gente começou a funcionar muito bem juntos. É isso, Gabi. Eu mostrei uma música minha, eu tava cantando Shallow, da Lady Gaga com Bradley. Sim. Com outro parceiro musical que eu tenho, mostrei pro Gá, que eu fiz um show aqui, Gá. Ele, Lu, era essa parceria que eu queria no meu trabalho. Que tem aquele arquétipo do masculino e feminino, do encontro dos dois, e como sonetos são de amor, esse tipo de coisa, tipo... O agudo e o grave, sabe? Ele falou, Lu, mas era isso que eu queria, essa cumplicidade em cena, essas duas pessoas cantando um pro outro, eu sinto falta disso. Quer cantar comigo? Claro que quero. E então a minha contribuição, quando eu chego no projeto, ele já tinha as músicas compostas, ele já tinha feito essa parceria aí com esse Mas a Lu que fez todos os arranjos vocais. Ela falou assim, posso mudar essa sua voz para eu entrar com essa aqui? Que tal se nesse refrão eu fizer a voz principal e você faz essa aqui? Então ela fez toda essa direção dos arranjos vocais. Nossa. Foi uma delícia. E uma coisa assim muito interessante, porque às vezes ela sugeria uma linha que eu falava assim... Não, porque dramaticamente eu quero começar essa música triste e eu quero chegar num refrão alegre. E ela conseguia mudar as linhas usando a terça lá, a coisa do maior e menor, com uma habilidade para conseguir colocar uma característica alegre no mesmo refrão, entendeu? Através da segunda linha vocal ela trazia um outro tempero para a música. Aí vai uma coisa de direção que eu ia falar, eu queria saber da estrutura do espetáculo, né? Falaste dos arranjos vocais. Só falando, eu preciso fazer o servicinho antes que logo a Escuridão vem nos fazer descansar. Está hoje encerrando a gira pelo estado no Teatro do Sesc Alberto Bins. E às 8 da noite, né? Às 20 horas, a apresentação hoje...
preciso fazer esse registro aqui. Os ingressos são à venda no Sesc ali mesmo, né? E também tem desconto para os comerciários e também para estudantes e, enfim, outras categorias. Mas a minha pergunta é exatamente de direção, né? Quando a gente vai num espetáculo, eu me lembro ontem, estava falando para vocês, fui ver a Adriana Calcanhoto e a gente, o Gil, o Caetano, todo mundo sempre tem uma direção. Vocês trabalharam, Gabriel, tu fazendo isso com nesses arranjos vocais, tem uma direção... como é que externa. É concebido essa estrutura, assim? Não tem. Não, né? A direção geral é dele. Sim. Tem que ter, né? O cara que entende do recado. Esse é um trabalho ostensivamente autoral. Autoral, né? Até o figurino que eu uso eu fiz com alfaiate, entendeu? Sério? Não, achei que tu já tinha essas roupas em casa. A guitarra fui eu que concebi e um luthier amigo o luthier fez a entendeu? formatação, né? Tudo é ostensivamente autoral. Nossa, isso. E vem de um déficit, assim, que na verdade eu tenho 3 décadas trabalhando no audiovisual, né? Trabalhando em projetos de outras pessoas, né? Realizando projetos e não tinha de feito outros, nada né? teu, assim... Autoral dessa forma, não. Já tinha produzido uma peça de teatro, coisas pontuais aqui e ali, mas tinha muito essa carência de ter a minha banda de rock e de ter um trampo autoral, né? Sim. Então esse já é um projeto que já está na minha vida há 5 anos. Os primeiros sonetos foram compostos em 2017, conheci a Lu em 2017 para 2018, a gente está junto já há um tempão. Essa banda já tem mais de 1 ano que a gente montou. Tá, não é, por exemplo, eu até queria saber, a Hurricane é um outro projeto, ele tem algumas... Eu saí da banda, já tu tem saiu uns 2 da ou 3 banda, né? anos. Tá, então tu não tá eu queria mais... justamente realizar Sim, esse fazer o teu autoral, projeto. entendeu? Sim, sim. Tava querendo cair dentro desse projeto aqui, não conseguia. Tenho 2 filhas, tenho 51 anos. Sim, pois é. Não dá pra fazer também. tanta coisa. Eu queria fazer uma espécie de um quizinho, assim, mas não chega a ser um quiz. É que exercitar, assim, o jogo rápido de vocês. Isso é muito ruim, a gente tem que avisar antes. Né? Não, mas, por exemplo, pro Gabriel...